Olá, senhores, sou o professor Renato, do canal Matemática, professor Renato Lopes, e vamos dar continuidade aí à aula de reforço do sexto ano com exercícios comentados. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado. Vamos lá, 109 é divisível por 3. Como é que a gente faz para saber a divisibilidade de 3? De 2 é simples, né? É só saber o número da casa da unidade. Se o número da casa da unidade for par, eu consigo dividir por 2. E por 3? Por 3 eu somo os números, somo os algarismos. 1 mais 0, 1, mais 9, 10. 10 é divisível por 3? Não. Então 109 não é divisível por 3. 119 é divisível por 9. O 9 é o mesmo critério. Eu somo os algarismos para ver se é divisível por 9. Se for divisível por 9 na soma dos algarismos, aí eu posso dividir. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 9, 11. 11 não é divisível por 9. Então, não é divisível, 119 não é divisível por 9. A idade cível é um número natural entre 40 e 50, que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Qual é a idade cível? Então vamos lá. Ele falou que a idade dele é entre 40 e 50. Então eu tenho 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Porém, tem que ser divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Então vamos lá, 41 é dividido por 6? Não. É por 7? Não. Se já não é por 1, já nem adianta fazer, né? 42 é divisível por 6? Sim, 42 é divisível por 6. Dá 7. E 42 é divisível por 7? Sim, dá 6. Então a idade cível é 42. Mas vamos confirmar, tá bom? Se tem outra ou não. Tem outro valor ou não. 43 é divisível por 6? Não, 43 é um número primo, não é divisível por 3, por 6. É divisível por 7 também não. É número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 44 é divisível por 6? Não, 44 não é divisível por 6. 45? Não. 46? Não. 47? Não. 48 é divisível por 6, dá 8. 48 dividido por 7? Não. 49 dividido por 6? Não. É por 7. Então, o valor aí é 42. Então, ele tem 42 anos. Contando de 2 em 2, sobra 1. Contando de 3 em 3, sobra 1. Contando de 5 em 5, sobra 1. Contando de 7 em 7, não sobra nenhum. Sabendo que o total de exercícios ultrapassa 50, mas não chega a 100, quantos exercícios João resolveu? Então vamos devagar, olha só. Se eu contar de 2 em 2, sobra 1. Então, a casa da unidade não é par. Porque se for par, não vai sobrar nada, dividido por 2. Porém, ele também tem que ser divisível por 3 e sobrar 1. Correto? Beleza, também. E contando de 5 em 5, sobra 1 também. Para todo número que é divisível por 5 e por 5, a casa da unidade tem que ser 0 ou 5. Então, para sobrar 1, eu tenho que estar falando de 6, né? Porque tem que sobrar 1. Eu tenho que estar falando de 11, porque tem que sobrar 1, tá? Tem que estar falando de 16, porque tem que sobrar 1. Tem que estar falando de 21, porque tem que sobrar 1. E assim vai. Porém, se eu dividir por 7, não sobra nenhum. Então, vamos lá. Ele diz que ultrapassa 50. Então, 51 é divisível por 3 e sobra 1? Não, é divisível por 5. Sobra 1, é divisível por 2, sobra 1. Mas não é divisível exatamente por 7. Então, não. 56 é divisível por 5 e sobra 1.
mas não é divisível por 2 e sobra 1, é divisível por 2 exato. Então vamos para 61 agora. 61 é dividido por 2 e sobra 1. 61 é divisível por 3 e sobra 1. 61 é divisível por 5 e sobra 1. Mas 61 não é divisível por 7 exato. Então não é 61. 66 não é divisível por 2 e sobra 1, é divisível por 2 exato. Então vamos para 71. 71 é divisível por 2 e sobra 1. É divisível por 3 e sobra 1? Não, não é divisível por 3 e sobra 1. É divisível por 3 e sobra 2. Então está errado. Então vamos para 76. 76 é divisível por 2 e não sobra nada, então não pode. 81 é divisível por 2 e sobra 1. É divisível por 3 e sobra 1? Não. 81 é divisível por 3 e não sobra nada, é exato. Vamos para 86. 86 é divisível por 2 e não sobra nada. Então vamos agora para 91. 91 é divisível por 2 e sobra 1. 91 é divisível por 3 e sobra 1. 91 é divisível por 5 e sobra 1. 91 é divisível por 7 exatamente. Então o valor aqui é 91 dos exercícios que João resolveu. 91. Então eu tive que fazer, ó, sempre de que? Do 51 e 56, 61 e 66, 71 e 76, 81 e 86, 91 eu achei, 96 eu não fiz. Vamos fazer 96? 96 eu vou dividir por 2 e não vai sobrar nada, então não é 96, tá? Professor, mas eu não entendi, por que você fez sempre por 91 e 96? Por quê? Porque 91 dividido por 2, os números divididos por 2 são pares. Sempre que eu dividir por 2, o número for par, vai ter uma divisão exata. Então, o 91 sobra 1 divisível por 2. E, contando para dividir por 3, tem que ter o que? Pode ser par ou pode ser ímpar, não tem problema. Porém, eu tenho que contar os números e ver se eles são divisíveis por 3. Mas eu tinha que sobrar 1. Verdade? Então, ó, você vê 90, 9 mais 0 é 9. 9 é divisível por 3. 9 mais 1, 10. 10 não é divisível por 3. Então, eu divido por 3 e sobra 1. E o 5, ele é divisível sempre por quê? Porque termina em 5 e 0. Aí é exato. Como 96 e 91, ó, eu vou ter 90 aqui, vai ser exato dividido por 5, mas como tem 1, sobra 1. E o 7 é exatamente divisível aí por 91, dá exato. Existem 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com os logaritmos 2, 5 e 9, sem repeti-los. Escreva esses números. Então, 2, 5 e 9, ó, 259 é um, 295 é outro, 529 é um, 592 é outro, 925 e 952. Esses aqui são 6 números que eu posso escrever com esses 3 algarismos sem repeti-los. Quais deles são divisíveis por 2? Lembre-se, para ser divisível por 2, tem que terminar em número par. O caso das unidades do número é par. Então, ó, 259 não é divisível, porque termina em 9, número ímpar. 295 não é divisível, porque termina com 5, número ímpar. 529, não, porque termina com 9, número ímpar. 592, sim, termina com 2, que é número par. 925, não, termina em 5, que é número ímpar. 952, sim, que termina em 2, que é número par. Então eu vou ter 592 e 952 para poder dividir por 2. Quais deles são divisíveis por 3? Para ser divisível por 3, eu vou ter que somar os algarismos e ver quanto que dá. Então, ó, 2 mais 5, 7. 7 mais 9, 16. 16
não é divisível por 3, então nenhum deles vai ser divisível por 3. Qual é o menor valor que se pode atribuir a D para que 325D seja divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3? Para ser divisível por 2, tem que terminar no número par. E para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos e dar um número divisível por 3. Então vamos lá, ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10. Se eu somar com 1, vai dar 11. 11 não é divisível por 3. Se eu somar com 2, dá 12. 12 é divisível por 3. Perfeito. E termina em número par, que é divisível por 2 também. Então o D tem que ser igual a 2. Porque 3 mais 2 mais 5 mais 2 é igual a 12. E 12 é divisível por 3. Termina em 2, que é par, sendo assim divisível por 2 também. Bom, então o D tem que ser igual a 2. Qual é o menor valor atribuído a B para que o número 70B3 seja divisível por 9? Para eu dividir um número por 9, a soma dos algarismos dele tem que ser um número divisível por 9. Então 7 mais 0, 7, mais 3, 10. O B tem que ser o quê? Tem que ser 8, porque 7 mais 0 mais 8 mais 3 vai dar 18. 18 é divisível por 9. Então B aí é igual a 8. Determine todos os possíveis produtos de dois números naturais cujo resultado seja... Então produto é multiplicação. 22. 22 eu tenho 2 vezes 11 e 1 vezes 22. 60. 60 eu tenho 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 20, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10. 17. 17 é um número primo, então eu só tenho 1 vezes 17. 17 vezes 1 é a mesma coisa. 24. 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8 e 4 vezes 6. Quais são os fatores de 30? Quais são os fatores de 30? Estou falando dos múltiplos. Então, 1 vezes 30, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 5 vezes 6. E quais são os divisores de 30? São todos esses números, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, você observa que os múltiplos também são os divisores. Então, por isso que é importante você saber tabuada, porque acaba facilitando sua vida, tá? Quais são os fatores de 24? Então eu vou ter, ó, 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6. Quais são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Olha só os divisores de 15. Divisores de 15 eu vou ter, ó, 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 25, 1, 5 e 25. Agora os divisores em comum, ó, só tem o 5. Tá? Além do 1, né? Porque 1 é divisor de todos. Quantos múltiplos comuns de 3 e 5 há de 0 a 30? Então ele está falando de múltiplos. Então eu vou ter, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Tá? Os em comum eu vou ter o 15 e o 30. 15 e 30 aí. Porque por 5 vai ser o que? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Ó. Aí eu tenho 15 e 30 em comum. Tá? Então os múltiplos, eu vou, os múltiplos de 3 em 3. E os de 5 eu vou de 5 em 5. E acabo achando aí 15 e 30. Indique dentre as opções abaixo aquela que apresenta todas as opções corretas. 12 é múltiplo de 2, de 3 e de 9? Não, 12 não é múltiplo de 9, é de 2 e de 3. Porque 6 vezes 2 dá 12 e 4 vezes 3 dá 12. Mas de 9 não. 2, 3 e 7 são divisores de 7? Não, o 2 e o 3 não são divisores de 7. 7 é um número primo, então só vou ter 1 e 7. 2, 3 e 6 são divisores de 12?
Perfeito, 2, 3 e 6 são divisores de 12, verdadeiro. 2 dividido por 12, 12 dividido por 2 dá 6, 12 dividido por 3 dá 4, 6 dividido por 12, 12 dividido por 6 dá 2. Isso aí. 12 é múltiplo de 24 e 39? Não, 12 não é múltiplo de 39. 39 é um número ímpar e o 12 é par. Qual é o maior múltiplo de 13 menor que 300? Então, eu vou fazer os múltiplos de 13, ó. 13, 26, 39, 52, 65, 78. Observa que vai de 13 em 13. E aí, o maior até 300 é o 299. Então, o maior múltiplo de 13 menor que 300 é o 299. Senhores, muito obrigado aí por mais essa visualização. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento é feito para ser compartilhado. Um grande abraço e até a próxima aula.